Nós estamos falando na Biblioteca Pública Municipal Luiz Camilo de Oliveira Neto, que se localiza, todos sabemos, na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa que me é tão prazerosa, eu adoro conversar com vocês sobre livros, sobre literatura, sobre autores, é muito bom. Eu queria mudar um pouco. Nós sempre falamos sobre o que faz o escritor, a obra como fruto do seu trabalho, mas eu gostaria de lembrar que para escrever é preciso conhecer a língua em que se escreve. No nosso caso, a língua portuguesa. Um escritor, ele tem a obrigação, o dever de dominar o seu idioma, de conhecer a gramática da sua língua para escrever corretamente, escrever com clareza, com elegância, com leveza. Não se admite um escritor que não domine a língua. Paciência, não pode. Assim como um pintor, ele tem de dominar a técnica da pintura, ele tem de conhecer as cores, as diversas gradações, as combinações que se fazem entre as cores para que dali resultem novas tonalidades. É o mínimo que se espera de um pintor. Um escultor, ele tem de conhecer o material com que ele trabalha, seja o mármore, seja o bronze, seja a madeira, seja a pedra-sabão. Então, do escritor se exige o mesmo. Um escritor, ele tem de conhecer a língua para que possa escrever de maneira satisfatória. Portanto, eu proponho que nós conversemos sobre a língua portuguesa, que é uma das línguas mais belas, mais ricas que se falam sobre a face da terra. E, por favor, pessoal, vamos acabar com essa história de que língua portuguesa é difícil. Ah, professor, português é uma língua muito difícil. Não, não, não. Isso é desculpa para quem não quer estudar a língua, para quem não quer aprender a língua. Português não é uma língua difícil. Na realidade, todas as línguas têm o seu grau de dificuldade, mas de maneira comparativa, o português não é a língua mais difícil do mundo, como dizem os que querem um pretexto para não saber português. É uma língua riquíssima, é uma língua bela. Agora, é preciso que você se disponha a conhecê-la. Para tanto, você deve ter, pelo menos em casa, um dicionário e uma gramática. Ah, professor, o senhor está dizendo então que a gente deve ler um dicionário e ler uma gramática? Não, não, não. Isso é loucura. Gramática e dicionário não existem para ser lidos, mas para ser consultados. São obras de referência. Então, se você quer usar uma determinada palavra e não lhe conhece o significado ou os possíveis significados que a palavra possa ter, você vai ao dicionário, faz uma consulta e aprende. Se você tem dúvida quanto ao emprego de um verbo, quanto ao emprego de um advérbio, de uma preposição, você vai à gramática e consulta e aprende. Portanto, são obras de referência. Agora, o que não pode acontecer é você não dispor desses recursos na hora em que precisa. Então, quando você está lendo um livro, se surge uma palavra que você diz, puxa, o que quer dizer essa palavra? Eu não conheço. Então, você abre um dicionário e procura o significado daquele termo. Hoje é até muito mais fácil do que antigamente, porque hoje você faz isso até pela internet. Há dicionários disponíveis na internet, você, em questão de segundos, você não precisa nem pegar aquele tijolaço que é o dicionário e manuseá-lo. Não, não. Hoje, pela internet, no teclado do seu notebook, você faz isso em questão de segundos. Agora, é importante que você tenha esse instrumental para que você possa conhecer a língua que você tem o privilégio de falar, que é a língua portuguesa.